Aleluias! A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo aqui uma série de estudos sobre o papel da mulher no lar, né? As mulheres de ontem e as mulheres de hoje. As mulheres do passado e as mulheres modernas de hoje em dia. Eu quero usar aqui, amados, um texto base para você, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e o 2, que nos diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhas sem palavras, pelo procedimento de suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor. Irmãos, veja o peso desta palavra. Veja o peso que tem esta palavra para as mulheres hoje. Vejam como que era, aqui você vai ver como que era o papel das mulheres do passado e o papel das mulheres hoje no seu lar. Mulheres que hoje querem ser cabeça custe o que custar. Não respeitam seus maridos, até batem. Fala que está corrigindo pela Bíblia. Irmãos, aqui nós vamos ver coisas que vai deixar você de boca aberta. Eu quero trazer essa reflexão para você marido, né? Como tem o meu amigo Chafundifórnio, que é dominadíssimo, né? Dominadíssimo, vive debaixo dos pés da mulher, come na mão das mulheres. Esse meu amigo, que é muito parecido comigo, ele gosta de sanduíche de presunto igual a mim. Você vai ver aqui: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem. Ah, não, mas ele não é crente, eu não vou obedecer. Vejam só, eu não vou ser sujeito porque ele não é crente. Então, se ele não obedece, porque ele não é crente, porque ele não é cristão, para que se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhas sem palavras. Mas, oh meu Deus, mas hoje em dia, será que tem mulheres assim? Que é praguejante, que só sabe gritar, que só sabe humilhar, que só sabe... Será? Fique conectado nesse vídeo que você vai ver o que nós vamos falar aqui hoje, baseado na palavra de Deus. Não é história de carochinha, não é história que inventei, não. É história que nós vamos ver que está acontecendo hoje em dia no nosso meio. Qual é o papel da mulher no plano de Deus? Vamos lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que nos diz assim: a mulher foi criada como auxiliadora idônea, ou seja, alguém que ajuda, fortalece e caminha junto. Deu para você isso aqui? Dá para você isso aqui? A mulher foi criada como auxiliadora, não como cabeça mandona que resolve na pancadaria, não. Ouça isso no nome de Jesus, ela é uma auxiliadora idônea. Né? Alguém que ajuda, fortalece e caminha. Hoje em dia, tem mulher que quando vê o marido que está meio cambaleando, já quer ir logo, né, no chicote. Puxa o chicote, tome-lhe porrada, tome-lhe cacetada. Idônea que seja alguém que ajuda, fortalece. Para aí, você está fraca, eu vou fortalecer. A Bíblia diz que é bom andar em dois, porque se um cai, outro levanta. Mas se a pessoa está caindo, a pessoa termina de empurrar no precipício, aí é complicado. Olha o que diz Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao 30, vai falar sobre a mulher virtuosa, né? Era admirada, essa mulher virtuosa, ela era admirada, respeitada e cuidava do lar com sabedoria e dignidade. Leia lá Provérbios, você vai ver capítulo 31, versículo 10 até o versículo 31. E qual é a característica da mulher piedosa? Vamos ver se existe algumas características. A mulher que é piedosa, amados. O que é isso aí? O que é característica da mulher piedosa? Respeitosa, trabalhadora, cuidadosa com o lar, fala com sabedoria, dá apoio ao marido, não com competição. Hoje em dia, se uma mulher dá um apoio,
passa na cara o que fez, o que... Irmãos, tá terrível. Antigamente as mulheres tinham mais respeito. Tinha mais respeito. Irmãos, eu não vou falar somente das mulheres aqui. Quero fazer também estudos sobre os maridos. Mas hoje nós estamos falando das mulheres de antigamente e as mulheres de hoje, como estão modernas coisas, como as vastiças estão dominando e se achando a dona da cocada preta, né? E querem agir na baixaria, na pancadaria, né? Nas falatórios, nas gritarias, coitado dos chafundifórnios de hoje em dia. Mulheres de antigamente, amado, nós vamos ver aqui algumas referências. Reverências e referências. Vejam só. As mulheres, elas aprendiam desde cedo o valor da submissão bíblica. O que é isso? Elas aprendiam desde cedo os valores, o valor da submissão bíblica, que não é opressão, mas ordem de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Era ordem de Deus, irmãos. E hoje estão passando, não, eu sou crente, porque eu sou mulher de oração, porque eu sou mulher... Mas desobedecem às ordens de Deus. Quando Paulo, muitas vezes, Paulo fala assim, manda não eu, mas o Senhor. E eles estão passando por cima dessa aí. Estão pisoteando a palavra de Deus como se fosse a tal, como se pudesse, como se tivesse maior razão. E muitas estão hoje vivendo pela razão e não por amor, estão vivendo pela razão. Ouça isso no nome de Jesus. Elas tinham prazer em cuidar da casa, dos filhos e do marido como uma missão honrosa. Hoje em dia é uma briga. Se você não fizer isso, você não vai comer. Se você não fizer isso, se você não lavar o banheiro, você não entra aqui nessa casa. Se você... Irmãos, pelo amor de Deus. O que é que diz lá em 1 Pedro sobre Sara? Capítulo 3 de 1 Pedro, versículos 5 e 6. Sara, amado, chamava Abraão, chamava o seu marido de Senhor. Olha que respeito que havia nas mulheres de antigamente. E se tratar de Ruth, ela era leal, trabalhadora e respeitosa com Boaz. Ninguém vê Ruth desrespeitando, nem Sara desrespeitando. Abigail, irmão, mulher sábia, humilde e respeitosa, mesmo tendo um marido tolo. Né? Vê lá, 1 Samuel, capítulo 25, você vai ver. Ah, não, mas muitos falam assim, não, mas meu marido, ele chega bêbado, ele é um homem que não é um homem de Deus, por isso que eu faço isso. E acha que encontra respaldo na palavra de Deus para fazer o que faz. Irmãos, não é bem por aí não. A Abigail, ela tinha um marido mesmo mau, um marido que não respeitava. Mas ela chegou em casa, o homem estava bêbado, ela não foi brigar com o homem, não. Ela não foi questionar com ele, não. Ela deixou o homem ficar são, ficar sóbrio, para depois conversar com ele. E tem mulheres que, como às vezes está enfesada, já começa a brigar com o marido, panela vai pro ar e tal, e aquela confusão toda. E não, cadê o respeito, irmãos? Conheço pessoas que já puxou faca, já furou o marido de faca no braço, e já fez várias atrocidades, pegou briga com ele por causa de besteira e fala que você não vai sair daqui vivo, só sai se sair vivo, sai sem o testículo e aquelas coisas todas, né? Furou o camarada de faca, planejou a morte do marido. Isso é de Deus, mulher de Deus, mulher que grita glória a Deus, aleluia, que prega, que ora com tanta unção, se diz muitas vezes, né? Mas é daquelas que, se o marido pega na Bíblia para ler, pergunta se o marido não tem nada mais importante para fazer, mas se está conversando sobre qualquer assunto, está tudo bem. É ele pegar na Bíblia para estudar um pouco, não tem nada para fazer, mais importante para fazer não. Misericórdia, ele se diz crente. Aí fala que o marido está lendo a Bíblia para mostrar que tem mais, que sabe mais do que os outros. Esse é o respeito que existe hoje no meio de algumas mulheres. Meu amigo, ele passa por isso aqui. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Não eram perfeitas. Elas não eram perfeitas, queridos, mas tinham o temor a Deus. Porque ninguém é perfeito por 100%, né? Mas elas tinham o temor de Deus.
tinha um temor a Deus. E isso era que moldava o seu comportamento. Quando a pessoa que age, amados, de uma forma de violência doméstica, abusos contra seu marido, essa mulher nunca teve o temor de Deus. Aí ora com tanto sentimento. Oh, Jesus. Ah, meu Deus. Oh, Senhor. Ah, Espírito Santo. Nunca teve o temor de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Isso é evangelho de fachada. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que rever esses conceitos aí, porque está tudo errado. Pela palavra de Deus, se você continuar assim, achando que está agradando a Deus porque está orando, Deus até usa, porque, olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Salvação não tem nada a ver com os dons, nem os dons com salvação. Você pode profetizar, sim, muitos vai chegar dentro de Deus, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então eles tinham o dom, acontecia, mas não se relacionava com Jesus. Aleluia. E o problema da atualidade? Rebeldia e inversão de papéis. Hoje em dia está assim, né? É verdade, rebeldia e inversão de papéis. Não confundamos uma coisa com a outra, porque nem sempre a pessoa que profetiza, a pessoa que ora e Jesus cura, nem sempre é uma pessoa que está com temor de Deus. Hoje, muitos lares, irmãos, estão vivendo o contrário. Mulheres autoritárias que desprezam o marido com palavras duras, dominam o lar com gritos, ameaças e chantagens. Até agridem fisicamente o marido. Existem pessoas que fazem isto. Existem pessoas que não têm paciência, estoura para ver o culto, já pula para cima e rasga a camisa do marido e rasga a veste e aquelas coisas todas, né? Uma simples dorzinha de dentro que está sentindo, o marido não chegou cedo do trabalho, já se levanta e começa a pancadaria e quer matá-lo. Um certo dia, por causa de uma brincadeira, já planejou a morte do seu marido, para se ver que ponto que muitas vezes muitos estão vivendo debaixo de um jugo e não se libertam. Por quê? Uns com medo e outros até tentando ajudar para ver se acontece alguma mudança. Ouça isso no nome de Jesus. Por causa de uma brincadeira, planejou a morte do seu marido. Se não fosse o Senhor que tivesse misericórdia, né? Um certo dia, quando ele, né, aconteceu, depois vou estar contando aqui, aconteceu algo, né, horrível, e uma brincadeira que ele brincou e foi mal interpretado, ela preparou, ela planejou a maneira de como ia matar o marido. Mas certo dia ele estava na igreja, o pastor da igreja deu oportunidade para uma irmã lá, o nome da irmã Renata, lá na igreja, e a irmã leu um versículo e explicou ali um pouco, ali foi Deus usando aquela irmã, e ali Deus falou com o coração dessa chimpurínfera, e ela falou assim, não vou mais matar porque Deus falou comigo. Você vê a que ponto que chega, hoje em dia, autoritarismo, né? A agressão física contra o seu marido. Existe amor, mas não demonstram respeito. Existe um amor do marido, mas não demonstram respeito. Olha que diz lá em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 1 ao 5 por ali, já previa isso, né, lá em Timóteo já previa isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas serão desobedientes aos pais, sem afeto natural, irreconciliáveis, né, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem. Irmãos, algumas frases comuns de mulheres dominadoras quem manda aqui sou eu. Este quem manda aqui sou eu faz lembrar do meu amigo Chafundo Forte. Certo dia, essa mulher, a chimporífera, ela cobrou dele uma posição de cabeça de casa. Ela cobrou,
Falou, você tem que agir como cabeça. Eu mando aqui porque você não tem agido como cabeça, por isso que eu que mando. Aí o chafuniforme falou assim, tudo bem. A partir de hoje, eu que vou ser o cabeça dessa casa. Eu vou mandar nessa casa. Já que você quer que eu mande, eu a partir de hoje vou mandar. Ela não aceitou mais, não. Não aceitou, não. Ela já faz tanto tempo que é cabeça que ela estava lavando um jogo de louça, né, de jantar que ela comprou novinho para começar a usar. Ele estava no corredor, no quintal da casa, ela pela janela começou a jogar nele, e quase acertando, e ele se desviando, e se afastando, e toma, quebrou o jogo de louça, porque não aceitou que ele fosse cabeça da casa. Mas ela não pediu para que ele fosse o homem da casa? Pediu, mas não aceita. Já está assim, tão certa de que ela é o cabeça, que ela não aceita duas cabeças na casa. Certo? Então, essas coisas, quem manda aqui sou eu. Se não for do meu jeito, não tem nada. Você não é homem suficiente. E essas coisas, irmãos, essas coisas maltratam, essas coisas corroem por dentro, essas coisas vai esfriando. Isso é perigoso. Por isso que tem muitos casamentos, irmãos, que estão destruídos, que não tem mais afeto, e aí depois cobram uma coisa que não dão. Cobra carinho se não dá, cobra afeto se não tem. Ouça isso no nome de Jesus, isso é horrível. Isso destrói o respeito e a autoridade espiritual do marido no lar. Ouça isto no nome de Jesus. Amém, amados? Então é isso. Veja só, queridos, o caminho de volta, existe um caminho de volta para as pessoas que agem desta maneira, querendo destruir o seu marido com rebaixamento, com palavras agressivas, até com agressão física. Existe um caminho de volta. É a submissão com amor e respeito, irmãos. Isto aí pode ter certeza que se houver isso aí, a submissão com amor e respeito. Deus, amados, ele deseja restaurar o papel da mulher como coluna do lar, com submissão equilibrada, como diz lá em Efésios, né, capítulo 5, versículo 22 até o 24. Não é ser inferior, queridos e queridas irmãs que estão me ouvindo, é respeitar a liderança do marido. Palavras de edificação, como diz lá em Provérbios 14, versículo 1, a mulher sábia edifica e a tola derruba, a tola destrói. Ouça isso no nome de Jesus. Então é isso que Deus quer que as mulheres façam, voltar à submissão com respeito e amor. Certo? E uma vida de oração, sim. Tem muitos que até oram demais, mas não vigiam. Negócio não tem conversa, não tem diálogo. O marido vai falar alguma coisa, já perde as estribias. Toda aquela oração que ela fez com tanto sentimentalismo, ai que lindo, com tantas coisas, tantas palavras bonitas que direcionou para Deus. Oração linda, meu Deus do céu. Com a vida de oração, queridos. Mas se não vigiar, nada muda. Olha, irmãos, mulher de joelhos transforma o lar sem gritar. Sem gritar. Temos visto muito hoje em dia, gritaria contra marido, contra filhos. E depois, não, fala com todo mundo, irmão, mas conta uma história que todo mundo tem. Ai, que dó, que a irmã chimpurífera tá passando por isso. E o chafuniforme que não presta. Ai, que lindo. Ai, que judiação. É isso. Irmão, a sujeição ao Espírito Santo, querido. Isso é submissão com amor e respeito. É quando você se sujeita ao Espírito Santo. Então ele convence, transforma e guia. Ouça isso no nome de Jesus. E para concluir, queridos, a mulher, ela foi criada para mandar. A mulher, querido, ela não foi criada para mandar no marido, mas para andar de lado a lado com ele, como uma auxiliadora e não uma dominadora. Ouça isso no nome de Jesus. Você, mulher, foi criada não para mandar no seu marido,
mas para andar ao lado dele como auxiliadora e não como dominadora. A rebeldia, querido, a rebeldia, o orgulho e o desejo de controle são frutos da carne, não do espírito. Ouça isso no nome de Jesus. Lares só serão curados quando o respeito e o temor a Deus voltarem a ser a base do relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Final, aqui um versículo final para você meditar, mulher. Provérbios capítulo 31, versículo 30, nos diz assim: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Se você teme ao Senhor, você não vai planejar a morte do seu marido, por mais que tenha passado por coisas que tenha desagradado. Você não vai afligi-lo com palavras, falando que ele não é homem, que ele não é isso, aquilo outro, que o filho não vai dar para nada que preste, que o filho não... Irmãs, muito cuidado, as nossas palavras, elas têm poder. E se a Bíblia diz que você está arredondado com o que diz os teus lábios, o que bem utiliza comerá do seu fruto, está escrito lá em Provérbios. Então tomamos muito cuidado no que falamos e no que desejamos para a vida dos outros. Queridas irmãs, isto aqui não é uma acusação, mas é um apelo para que você mude urgente, porque não adianta você ficar o tempo todo na igreja e perder a sua salvação. Não adianta você ficar orando bonito, pregando bonito, visitando, achando que está fazendo tudo correto, quando está fazendo tudo errado, porque se está desobedecendo a palavra de Deus, você está desobedecendo e pode ficar no dia do juízo final. Isto é real, pois pense nisto, medite nessas palavras. As mulheres de antigamente elas tinham muito respeito com seus maridos. Não xingavam, não batiam, chamavam de senhor, como você viu aqui, Sara e outras mulheres respeitavam com temor a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Essa é só a parte 1. Estaremos aqui trazendo mais para a sua meditação em nome de Jesus.